Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Bia Ferreira e hoje eu vou mostrar para vocês como confeccionar esse casaquinho de mangas curtas em crochê. Lembrando a vocês que para vocês receberem notificações de novos vídeos aqui no canal, vocês precisam ativar o sininho e para ativar o sininho vocês precisam se inscrever aqui. Curta, compartilhe, comente, vamos ver a lista de materiais que a gente vai precisar. E para esse trabalho, eu vou utilizar o fio lisa moda da Círculo. O fio lisa moda é um fio 100% polipropileno. A cor que eu escolhi foi a cor 2500. Você pode conferir toda a cartela de cores do fio lisa moda no site circulo.com.br. Vou utilizar a agulha soft de 3 milímetros, um botão que é opcional, tá bom? Se você não quiser utilizar botão, não precisa, e os acessórios básicos, como fita métrica, tesoura de arremate, agulha de tapeçaria, marcadores de pontos, enfim, vamos começar. E a gente vai fazer essa peça por medidas, o que vai facilitar com que a gente confeccione ela do tamanho que a gente precisa, tá bom? Eu vou passar aqui as minhas instruções de como tirar as medidas para fazer a peça, então você pegue papel e caneta aí para anotar as medidas que você vai precisar para fazer a sua. E a gente já vai começar anotando o comprimento da peça. Para você saber o comprimento que você quer a sua peça, você vai pegar uma fita métrica, colocar aqui mais ou menos na metade do ombro e medir até o comprimento que você quer que ela alcance. Você pode fazer uma peça mais curtinha, uma peça mais comprida, você decide. É importante que a sua fita métrica passe por cima do busto na hora de medir, tá bom? Para você ter como referência, a medida que eu escolhi para minha peça é de 45 centímetros. Você também vai precisar da medida da circunferência do busto. Você pode seguir a tabela ou, de preferência, você pode tirar a medida diretamente no corpo de quem vai utilizar. E para você fazer isso, você vai pegar uma fita métrica e dar a volta no corpo aqui na região do busto. Para vocês terem como referência, eu estou fazendo a minha peça para o meu manequim que tem 80 centímetros de busto. Aí você anota a medida que você encontrou. Você também vai precisar da altura da cava. Eu estou dando aí na sua tela a minha tabela de medidas para os tamanhos P, M, G e GG, da altura da cava do braço, mas vocês podem também pegar uma fita métrica, colocar aqui no ombro e medir de forma reta a profundidade que você quer a cava da sua peça. Lembrando que há um espaço para passar o seu braço. Para vocês terem como referência, a cava do braço da minha peça vai ter 20 centímetros. E uma outra medida que você precisa anotar é a medida do decote, é o quão profundo você quer que o seu decote seja. A nossa peça é uma peça de decote arredondado e eu escolhi fazer para o meu manequim um decote mais alto, ou seja, o botãozinho que vai fechar a minha peça vai ficar mais próximo do pescoço. Mas se você quer algo mais cavado, algo mais decotado, fica a seu critério. O que você precisa fazer para saber o tamanho do seu decote é colocar uma fita métrica sobre o ombro e medir de forma reta até a região que você quer que fique o seu botão, por exemplo, que fique o fechamento da sua peça, a região em que você quer que seja o máximo que vá o seu decote. Lembrando que mais à frente, mais no final do vídeo, a gente vai fazer o acabamento da peça. E esse acabamento da peça vai ter mais ou menos 1 centímetro de largura, ou seja, o seu decote vai fechar um pouquinho mais depois do acabamento. Então, o que eu sugiro para vocês é, na hora de anotar aí o tamanho do decote, você considere essa medida do acabamento. Para vocês entenderem melhor, eu vou explicar para vocês como eu fiz para determinar o decote da minha peça. Eu escolhi para o decote da minha peça 9 centímetros. Entretanto, eu anotei 10 centímetros e vou trabalhar minha peça sobre esses 10 centímetros. Por quê? Porque aí quando eu fizer o acabamento da peça, eu vou me aproximar dos 9 centímetros que eu quero. Ok? Simples assim. E por último, como a gente vai fazer manguinha na nossa peça, a gente também vai precisar da medida da circunferência do braço. Na tabela que está aparecendo aí na sua tela, estão as minhas sugestões de circunferência do braço para os tamanhos P, M, G e GG. Você pode seguir a tabela ou você pode tirar a medida diretamente no corpo de quem vai utilizar. Com uma fita métrica, você vai medir essa região aqui, olhem só, que é a região do músculo, tá? Onde fica a parte mais volumosa do braço. Aconselho vocês a não apertarem, até mesmo para que a sua manga também não fique apertada, a não ser que esse seja o seu objetivo. Então, agora com as anotações de medidas finalizadas, a gente vai começar a nossa peça.
E para iniciar o nosso trabalho, a gente vai fazer o cordão de correntes. Esse cordão de correntes precisa ser múltiplo de 5. Ou seja, você vai fazer 5 correntes, mais 5 correntes, mais 5 correntes, até que você atinja a medida que você precisa. E a medida que você precisa é a medida da circunferência do busto que você já anotou aí no começo desse vídeo, tá bom? Depois que você atingir o cordão de correntes que você precisa, você vai adicionar a esse cordão mais uma correntinha. Vamos pular 7 correntes a contar da agulha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e na 8ª corrente, você vai fazer um V da seguinte forma: um ponto alto, 3 correntes de separação, e mais um ponto alto no mesmo lugar. Essa primeira carreira vai ser só de vez. Vamos fazer uma correntinha, pular 4 pontos da base, 1, 2, 3, 4, e no 5º ponto a gente vai repetir o V. Um ponto alto, 3 correntes e mais um ponto alto. Simples assim. Uma corrente de separação, pula 4 pontos da base, no 5º ponto você faz um ponto alto, 3 correntes, um ponto alto. E a gente segue até o fim da carreira. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, estou fechando aqui o último V, restam aqui 3 correntinhas do nosso cordão, vou fazer aqui uma correntinha logo depois do último V, pular 2 correntes da base e na última eu vou fazer um ponto alto e assim eu vou encerrar a nossa primeira carreira só de vez, tá bom? Vamos agora para a segunda carreira, a gente vai subir fazendo 3 correntes que equivalem a um ponto alto, virar o trabalho, e dentro do V, a gente vai fazer 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E a nossa segunda carreira vai ser só com esses leques de 7 pontos altos. Eu já passo direto para o outro V e já começo aqui mais um leque com 7 pontos altos. E sigo assim até o final da carreira. Terminei aqui o meu último leque sobre o último V da base e agora eu vou encerrar a carreira da mesma maneira que eu comecei. E eu comecei com um ponto alto, vou encerrar com um ponto alto, que eu vou fazer na segunda corrente depois do V. Olhem só, aqui está o V, aqui está a primeira corrente e aqui está a segunda. Na segunda corrente eu vou fazer um ponto alto. E são com essas duas carreiras que a gente vai construir o ponto da nossa peça, tá bom? Agora, a gente vai repetir a primeira carreira, que é a carreira só de vez. Nós iremos começar com 4 correntes, 1, 2, 3, 4. As 3 primeiras correntes equivalem a um ponto alto e a quarta é uma corrente de separação. Vamos virar o trabalho. Vamos pular aqui os 3 primeiros pontos altos do primeiro leque. 1, 2, 3. E no 4º ponto alto, a gente vai fazer o V. Um ponto alto, 3 correntes, um ponto alto no mesmo lugar. Uma correntinha de separação, e aí a gente vai para o 4º ponto alto do leque seguinte e repete o V. Uma corrente de separação, no 4º ponto alto, mais um V, e a gente segue fazendo isso aqui até o final da carreira. Tô chegando aqui no finalzinho da nossa terceira carreira, fiz o V. Para encerrar, eu vou fazer uma correntinha e vou fazer um ponto alto sobre as 3 correntes aqui, que equivalem a um ponto alto que eu iniciei a carreira anterior. E agora é hora de eu repetir a carreira só de leques. 3 correntes, viro o trabalho, 7 pontos altos dentro do V. E a gente vai repetindo esses 7 pontos altos em todos os Vs e vai encerrar a carreira da mesma maneira que a gente encerrou a carreira de leques anteriormente.
E o nosso trabalho é sempre alternando essas duas carreiras, tá? Carreira de V e carreira de leque, até que a gente alcance o tamanho que a gente precisa. Eu vou mostrar aqui o meu trabalho mais adiantado e falar um pouco sobre até onde você precisa fazer essa primeira etapa. Bem, pessoal, e assim está a minha peça mais adiantada. Para quem quiser saber, eu fiz aqui 18 carreiras, porém o importante é quanto você vai trabalhar em centímetros, tá bom? E como você faz para saber o quanto você precisa trabalhar em centímetros? Aí você vai nas suas anotações e vai fazer o seguinte cálculo: comprimento da peça menos altura da cava do braço. Eu determinei para o comprimento da minha peça 45 centímetros e para a altura da cava do braço 20. Então, 40 menos 20 é igual a 25. 25 é o que eu trabalhei aqui, mais ou menos, de altura. Você vai fazer o mesmo cálculo, comprimento da peça menos altura da cava do braço, porém com os seus dados, com as suas anotações, ok? A única observação que eu faço é, deixem como última carreira trabalhada, essa carreira em que a gente faz 7 pontos altos dentro dos Vs, ok? Porque assim você consegue acompanhar exatamente o que eu vou fazer aqui. E a nossa próxima etapa é a gente fazer as marcações das cavas do braço para que a gente consiga separar frente e costa. E para a gente poder fazer isso, a gente precisa tirar a medida da largura que está dando a nossa peça, tá bom? Quando você souber a largura que está dando a sua peça, você vai dividir por 4. No meu caso, a minha largura aqui está dando 83 centímetros. 83 dividido por 4 é igual a mais ou menos 20 centímetros e meio. Vocês precisam fazer esse cálculo com os dados de vocês, tá bom? Com as medidas de vocês, ok? Aí eu venho aqui na fita métrica, vou atrás dos meus 20 centímetros e meio, mais ou menos, é o que tá dando, 20 centímetros e meio, e vou medir de fora para dentro, da seguinte forma. Olhem só, vou medir aqui desde o começo para dentro. E aí, você vai colocar o marcador no leque mais próximo de onde está a sua medida, tá bom? Aqui está a minha medida, mais ou menos 20,5. O leque mais próximo é esse aqui, então eu vou colocar o marcador no centro deste leque. E você vai fazer a mesma coisa com as suas medidas, tá bom? Agora, a gente precisa marcar o outro lado. Para marcar o outro lado, é mais simples. Você só precisa contar quantos leques estão dando desde o leque onde está o marcador para fora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse aqui é o meu total, tá bom? Contem o de vocês. E aí, vocês vêm pro outro lado e contem de fora para dentro o mesmo total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui no oitavo, eu vou colocar aqui mais o marcador. E nesse momento, eu tenho as duas cavas do braço marcadas. Agora, a gente vai começar a trabalhar a nossa peça por partes. E a primeira parte que a gente vai trabalhar é um dos lados da frente, tá bom? Então, eu vou aqui voltar onde eu parei com o fio pra gente continuar. Então, eu vou tirar aqui o marcador que está segurando aqui a última alcinha. Ele não vai mais ser usado. E a nossa próxima carreira é a carreira de V. Então, eu vou subir como a gente sempre vem subindo, com 4 correntes, 3 que equivale a um ponto alto e uma corrente de separação. Vou fazer o V aqui no 4º ponto alto deste leque. Depois do V, eu vou fazer uma correntinha de separação. Passo para o próximo leque, onde eu também vou fazer um V. E eu vou trabalhar esses Vs até eu chegar próximo ali do marcador da cava do braço, tá bom? Vamos lá. Tô fazendo aqui meu último V sobre o último leque, antes do leque que está o marcador. Vou fazer aqui uma corrente. E no 4º ponto alto deste leque onde está o marcador, eu vou fazer um ponto alto. Só que eu vou parar por aqui, fazendo assim uma diminuição. Vou agora voltar. 3 correntes para subir. Viro o trabalho. E dentro do primeiro V, eu vou fazer apenas a metade de um leque, fazendo assim mais uma diminuição. 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Aí, a partir de agora, eu sigo normalmente, fazendo 7 pontos altos para cada V até o final da carreira.
Tô chegando aqui do lado da abertura da peça e desse lado aqui a gente ainda não vai fazer nenhuma modificação. Então, a gente continua trabalhando do jeito que a gente vem sempre trabalhado desde o início, tá? Fiz aqui os 7 pontos altos, vou fazer um ponto alto na segunda corrente depois do V da base. Aí, eu já subo para a próxima carreira também, como a gente vem fazendo. 3 correntes que equivalem a um ponto alto e mais uma correntinha de separação. Viro o trabalho e vou fazer Vs no 4º ponto alto de cada um dos leques, tá bom? Sempre com uma corrente de separação entre um V e outro, até a gente se aproximar ali do marcador da cava do braço. Vamos lá. Tô chegando aqui no lado da cava do braço, fiz o último V sobre o último leque antes do meio leque, vou fazer uma correntinha e vou fazer um ponto alto pegando a primeira correntinha depois do meio leque. Ficando dessa forma aqui. Como vocês podem ver, pessoal, todas as vezes em que eu estava trabalhando aqui do lado da cava do braço, eu fiz diminuições, tanto no final quanto no começo da carreira. Eu medindo de forma reta. A partir do marcador, eu tenho aqui mais ou menos 5 centímetros de diminuições trabalhadas. Como eu estou fazendo uma peça de tamanho P, esses 5 centímetros aqui é o suficiente para mim. Se você estiver fazendo uma peça maior, pode ser que não seja para você. Então, o que você pode fazer? Você pode continuar trabalhando de ida e volta, e quando voltar você experimenta para saber se tá bom. Você pode ir tirando a medida em uma peça que você gosta, ou você pode seguir a tabela que eu estou dando aí na sua tela, mas sempre frisando a importância de tirar a medida diretamente no corpo de quem vai utilizar. Tá bom? Quando você tiver atingido aqui de diminuição a medida que você precisa, você vai fazer o que eu vou fazer agora. O que eu vou fazer agora? Eu vou voltar a trabalhar de forma reta aqui também, sem diminuição. Eu já trabalho de forma reta aqui, do lado da abertura, e agora eu vou trabalhar de forma reta aqui no lado da cava também. Então, eu vou fazer 3 correntes para subir, virar o trabalho e fazer o leque completo dentro desse V. E o leque completo tem 7 pontos altos. Eu vou seguir assim até o final da carreira, depois eu vou subir para a próxima e vou trabalhar de ida e volta de forma reta, como vocês já conhecem. Então, eu vou adiantar aqui o meu trabalho e volto já para falar com vocês sobre o desenho do decote. Bem, pessoal, assim está o meu trabalho mais avançado. Como vocês podem ver aqui do lado da abertura da peça, eu trabalhei de forma reta desde o início, porém agora eu preciso começar a abrir o decote. E como vocês irão saber em que momento vocês devem abrir o decote de vocês? Bem, para vocês descobrirem esse momento, a gente vai voltar para um cálculo semelhante ao que a gente já fez aqui. Comprimento da peça menos a profundidade do decote. Esses dados vocês já anotaram no começo do vídeo. Como vocês devem lembrar, o comprimento que eu escolhi para minha peça foi de 45 centímetros. A profundidade do meu decote, 10 centímetros. 45 menos 10 centímetros é igual a 35 centímetros. Então, eu continuei trabalhando aqui de ida e volta, de forma reta, dos dois lados, até que a minha peça inteira atingisse 35 centímetros. Vocês irão fazer a mesma coisa, porém levando em consideração os dados e as escolhas de vocês, ok? Então, agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai começar a desenhar o decote. Bem, o decote que eu escolhi para minha peça é um decote arredondado e para eu começar a fazer ele, eu vou afastar ele da abertura da peça mais ou menos uns 4 centímetros, o que vai me colocar neste segundo leque aqui, contando do lado da abertura para dentro o segundo leque, ok? Então, o que eu vou fazer? Como o meu fio está deste lado, eu vou virar o trabalho e vou caminhar com pontos baixíssimos, fazendo um ponto baixíssimo para cada um desses pontos, até eu chegar no centro desse segundo leque, que é o 4º ponto alto, tá bom? Vou virar o trabalho e vou fazer um ponto baixíssimo para cada ponto até eu chegar lá. Pronto, cheguei aqui no 4º ponto alto, agora eu vou começar a levantar o desenho do decote. 4 correntes, 3 que equivalem a um ponto alto e 1 que é uma corrente de separação. Vou para o próximo leque e vou fazer um V como vocês já conhecem. Um ponto alto, 3 correntes, um ponto alto no mesmo lugar.
E aí eu sigo o trabalho do jeito que a gente vem fazendo. Uma correntinha de separação, V no quarto ponto alto do leque seguinte até o final da carreira. Cheguei aqui, vou fazer uma correntinha depois do V e vou fazer um ponto alto aqui sobre as 3 correntes que equivalem a um ponto alto da carreira anterior. Então, eu encerrei a carreira de forma reta. Nesse lado que é da cava do braço, aqui a gente vai seguir reto agora até o final, não vai ter mais mudança nenhuma. Vou subir com 3 correntes, virar o trabalho e fazer 7 pontos altos para cada um dos Vs, até eu chegar próximo lá do final do decote. Então, pessoal, aqui a gente se aproxima do final do decote, eu tenho aqui apenas um V e eu vou fazer nele apenas a metade de um leque, com 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Para finalizar, eu vou fazer um ponto alto na segunda corrente depois do V da base. Vou fazer agora 4 correntes. 3 que equivale a um ponto alto e 1 que é uma corrente de separação. Vou virar o trabalho e eu vou voltar a fazer os Vs sobre os leques. Vamos dar uma acelerada aqui. Cheguei aqui novamente, do lado da abertura, fiz o V, fiz uma corrente e vou fazer um ponto alto sobre o leque. Já subo fazendo 3 correntes, viro o trabalho e eu volto aqui a fazer leque dentro de V. Bem, então aqui você observa que falta apenas um V para eu chegar no final da carreira anterior, só que a partir de agora eu já não vou fazer apenas a metade do leque, eu vou fazer o leque inteiro. Por que que eu vou fazer o leque inteiro? Porque eu não vou mais fazer diminuições, eu vou seguir reto. E eu vou seguir reto porque eu já alcancei a largura que eu quero para o meu ombro, para poder fechar o meu ombro. Eu vou encerrar aqui essa carreira para mostrar melhor para vocês sobre o que eu estou falando. Fiz aqui os 7 pontos altos, pulo a primeira corrente, na segunda corrente eu faço um ponto alto. Então, aqui, nesse momento, eu tenho de largura 9 centímetros, que é o suficiente para eu fechar o meu ombro, já que minha peça é P. Porém, se a sua peça for maior, você pode continuar fazendo diminuições até que você atinja a largura que você precisa para fechar o seu ombro. Então, nesse momento, o que é que eu vou fazer? Eu vou dar continuidade ao meu trabalho, novamente de forma reta dos dois lados, até que eu atinja o comprimento que eu escolhi para minha peça, ok? A partir de agora, eu já não vou mais mexer em nada. Vou seguir reto até eu atingir o tamanho que eu quero para minha peça. Vamos lá. Bem, então aqui eu já alcancei o comprimento que eu preciso para minha peça. Como vocês podem ver, a última carreira que eu fiz foi a carreira de leques. Então, se vocês puderem deixar o trabalho de vocês igual ao meu, com a última carreira de leque, seria bom, porque aí iria facilitar vocês a acompanharem o que eu estou fazendo quando eu for mostrar o fechamento aqui do ombro. Também já cortei o fio e agora eu vou passar para o outro lado para fazer a segunda parte relativa à frente da peça. E a gente já começa colocando o fio no trabalho novamente. A gente vem aqui nessas 3 correntes que iniciam a carreira e a gente amarra o fio na correntinha mais alta, na terceira, contando de baixo para cima. Sempre deixem uma ponta grande, tá bom? Do fio na hora de amarrar. Por quê? Porque o arremate desse fio é feito queimando. Só que eu não aconselho que vocês queimem agora, porque de repente vocês podem descobrir que erraram em algum momento e precisam desfazer. Então, o ideal é que vocês deixem a pontinha aqui mais comprida, porque se ficar muito curta, como o fio é escorregadio, ele pode desatar. Tá bom? Ele pode desfazer o seu nó. Aí, o que que você vai fazer? Você vai fazer a mesma coisa que você fez do outro lado. Como aqui eu tenho uma carreira de leque, eu vou passar para uma carreira de V, com 4 correntes e um V sobre o quarto ponto alto do leque. E eu vou seguir assim até o marcador, onde eu vou fazer diminuições. Pessoal, é exatamente a mesma coisa que você fez do outro lado. Então, você tem aqui esse lado como referência. Só que se de repente você não conseguir fazer o segundo lado apenas olhando a referência, você pode voltar o vídeo até o momento em que eu comecei a ensinar como fazer
essa parte e fazer a segunda parte assistindo o vídeo. Mas aí você precisa entender que você tem que olhar a sua referência para você ver a quantidade de carreiras onde você fez diminuições, a quantidade de carreira que você subiu reto, enfim. Assista o vídeo e siga a referência também. Quando você tiver com essa parte exatamente igual a essa, a gente volta. Bem, pessoal, como vocês podem ver, eu já terminei as duas partes da frente e agora a gente vai passar para a parte das costas. Nessa parte das costas, a gente vai trabalhar da seguinte forma. Aqui eu tenho o marcador sobre um leque, eu vou amarrar o fio no leque seguinte, tá? E vou caminhar em direção ao último leque antes do último marcador, tá bom? Vou ficar trabalhando de ida e volta entre este leque e este leque aqui. E nessas primeiras carreiras, eu vou fazer diminuições dos dois lados. E quantas carreiras de diminuições eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma quantidade de carreiras de diminuições que eu fiz na cava da parte referente à frente da peça. Ou seja, na minha parte da frente, eu fiz 1, 2, 3 carreiras de diminuições e a partir da quarta carreira eu subi reto. Então, aqui na parte de trás, eu vou fazer a mesma coisa. 3 carreiras com diminuições e a partir da quarta carreira eu vou subir reto. Vocês irão fazer a mesma coisa, porém, vocês precisam se orientar pela parte da frente da peça que vocês fizeram. Contem quantas carreiras com diminuições vocês fizeram, para que vocês repitam a mesma quantidade nas costas antes de subir reto. Para não restar dúvidas, eu vou mostrar aqui essas primeiras carreiras com diminuições, tá bom? Então, eu vou amarrar o fio aqui. Olhem só, eu tenho o leque onde está o marcador, eu vou pro leque seguinte, e é nesse leque seguinte, no quarto ponto alto, que eu vou amarrar o fio. Mais uma vez, eu lembro vocês da necessidade de deixar uma pontinha a mais nesse fio na hora de amarrar, para que não solte, tá bom? Para que não desate antes de você fazer o arremate definitivo. A nossa próxima carreira é a carreira de vez. Como eu vou começar com diminuições, eu vou fazer as 3 correntes que equivalem a um ponto alto. E a quarta corrente, que é uma corrente de separação. Vou para o próximo leque, no quarto ponto alto, e faço um V sobre ele e sigo assim até o final da carreira. Estou me aproximando aqui do segundo marcador. Como vocês podem ver, entre o último V que eu fiz e o leque onde está o marcador, tem apenas um leque sobrando. Então, é nesse leque que está sobrando que eu vou encerrar a carreira. Fiz o V, vou fazer uma corrente, venho aqui no quarto ponto alto desse leque e vou fazer um ponto alto. Ficando dessa forma aqui, olhem só. A nossa cava. Daqui eu já vou subir para a próxima carreira. 3 correntes, viro o trabalho. Como eu vou fazer uma diminuição, então eu vou fazer aqui apenas 4 pontos altos, que é a metade de um leque. E daqui eu já vou direto para o próximo V, onde eu vou fazer um leque inteiro com 7 pontos altos e sigo assim até o final da carreira. Bem, cheguei aqui no último V da carreira anterior e nele eu vou fazer apenas a metade de um leque. Vou fazer 4 pontos altos. E para encerrar a carreira, vou fazer mais um ponto alto na segunda corrente depois do V da base. Vou subir, continuo com diminuições aqui. 4 correntes, viro o trabalho. Vou direto para o próximo leque que está inteiro, e faço um V no quarto ponto alto desse leque e sigo assim até o final da carreira. Bem, como vocês podem ver, aqui eu já me aproximei da metade do leque que finaliza a carreira anterior, fiz o V, vou fazer uma corrente e vou fazer um ponto alto na primeira corrente depois da metade desse leque na base. Pessoal, nesse momento, eu completo as 3 carreiras com diminuições que eu preciso para o meu trabalho. Se vocês precisam de mais carreiras com diminuições, vocês podem continuar fazendo, seguindo o que foi ensinado, tá bom? Então, é só vocês seguirem a sequência. Quando vocês tiverem atingido atrás a mesma quantidade de diminuições que vocês fizeram na frente, vocês começam a fazer o trabalho reto. Então, eu vou avançar o meu trabalho e mostrar para vocês como é que ele está ficando. Bem, então eu já aumentei bastante aqui a parte de trás, como vocês podem ver. Nesse momento, está faltando apenas uma carreira aqui na parte de trás para eu ter
a mesma quantidade de carreiras que eu fiz nas partes da frente, tá bom? E essa carreira que está faltando, a gente vai fazer, só que a gente vai fazer ela um pouco diferente. Como meu fio está desse lado, a minha continuação do fio está desse lado, eu vou pegar essa parte aqui da frente e vou dobrar sobre a parte de trás e vou aproximar aqui para vocês verem melhor o que eu estou fazendo e eu poder dar a minha explicação. Bem, só para vocês se encontrarem, essa aqui é a parte da frente que está com a quantidade de carreiras completas e essa aqui é a parte de trás que está faltando uma carreira. Eu vou fazer a carreira que está faltando, porém eu não vou fazer ela inteira. Eu vou fazer apenas uma parte que seja suficiente para unir a parte da frente, tá bom? E à medida em que eu faço, eu já vou fazer essa união. Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção, mas eu quero desde já lembrar que esse fechamento que eu vou mostrar aqui é apenas uma opção. Vocês podem fazer esse fechamento da maneira que vocês se sentirem mais confortáveis de fazer, tá bom? Então, eu vou tirar aqui o meu marcador da laçada, que é a continuação do fio, e eu vou começar a carreira que está faltando fazendo 3 correntes. 1, 2, 3. Só que antes de eu passar para os 7 pontos altos do leque, eu vou tirar aqui a agulha da alça, vou até dar uma esticadinha para não perder a laçada. Venho aqui na parte da frente e vou colocar a agulha na corrente mais alta dessas 3 que começam a última carreira. Aí, eu vou buscar a laçada que eu deixei. E vou puxar. Pronto, aqui eu já tenho o primeiro ponto de união. Vou aqui para dentro do V, da parte de trás, e eu vou fazer 2 pontos altos. 1, 2. Eu fiz esses 2 pontos altos. Normalmente, eles não vão ter ligação com ponto nenhum. Mas agora, o terceiro, o quarto e o quinto ponto alto que eu irei fazer, eles terão ligações com os pontos altos da frente, tá? Então, eu vou fazer aqui o terceiro ponto alto. Vou dar uma alongada no fio novamente para eu não perder. Venho aqui no leque da parte da frente, vou pular o primeiro e o segundo ponto alto, como eu já falei, eles não vão ter ligação. Mas no terceiro ponto alto, eu vou colocar a agulha. E vou buscar a laçada que eu deixei. Puxo. Mais um ponto de união aqui. Vou voltar para trás e vou fazer o quarto ponto alto. Fiz o quarto ponto alto, vou alongar aqui para eu não perder. Venho na parte da frente e vou entrar no quarto ponto alto da parte da frente também. Sempre entrando nos pontos altos na mesma direção, tá bom? Laço e puxo. Vou fazer o quinto ponto alto na parte de trás. Vou dar uma alongadinha, vou segurar aqui para não perder. Venho pro quinto ponto alto da parte da frente, laço e puxo. Agora, eu vou fazer os últimos 2 pontos altos, que também não terão ligação com os pontos da frente. O sexto e o sétimo, ficando dessa forma aqui, tá bom? Agora, eu vou pro outro V e eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Não vou fazer nenhuma ligação no primeiro e no segundo ponto alto, mas eu vou fazer no terceiro, no quarto e no quinto. Então, eu vou fazer aqui o terceiro, vou dar uma alongada, vou segurar, venho agora pro leque seguinte da parte da frente, sempre nos pontos na mesma direção, vou pular os 2 primeiros pontos altos, no terceiro, eu vou entrar com a agulha, vou buscar a laçada e vou puxar por dentro. Vou fazer o quarto ponto alto, puxo, venho aqui no quarto ponto alto da frente, laço e puxo. Vou fazer o quinto ponto alto, venho pro quinto ponto alto aqui na frente, busco a laçada, puxo. Agora, para completar, eu faço o sexto e o sétimo. Vou passar agora aqui pro próximo V e fazer tudo de novo. 2 pontos altos que eu não vou fazer união nenhuma.
e o terceiro que eu vou fazer a primeira união. Venho aqui agora pro leque seguinte, vou pular os 2 primeiros pontos. No terceiro, eu vou buscar a laçada e vou fazer a união. Quarto. Quinto. E agora eu faço para completar o sexto e o sétimo. Como vocês podem ver, os leques na parte da frente já terminaram. Então, eu também vou encerrar por aqui. Como eu já disse, eu não vou fazer essa carreira até o final. Para encerrar, eu vou fazer o seguinte. Eu venho aqui na primeira perninha do V seguinte, olhem só, do V seguinte, e nessa primeira perninha eu vou fazer um ponto alto. Fiz o ponto alto, vou alongar, venho aqui no ponto alto que encerra a carreira da parte da frente, vou colocar a agulha, vou pegar a laçada que eu deixei e vou puxar. Pronto, aqui, pessoal, é só eu arrematar o fio, tá? Eu vou fazer um corte aqui, um corte bem longo para eu não perder o fio. E assim ficou a união do ombro da minha peça. Tá bom, pessoal? Mas agora a gente precisa passar para o outro lado. Aqui no outro lado é muito simples. Olhem só. Como eu tenho 3 leques aqui, então eu vou ocupar o espaço de 3 vezes aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou contar aqui, ó, o primeiro, o segundo e o terceiro, que vão ligar os leques. E aí, eu venho aqui no quarto, no primeiro ponto alto do quarto, e é nesse ponto alto aqui que eu vou amarrar o fio. Pessoal, esse aqui é o meu trabalho. Vocês irão fazer o quê? Vocês irão contar quantos leques vocês têm. Eu tenho 3. Aí, vocês irão contar a mesma quantidade em vez, aqui de fora para dentro. 1, 2, 3. Encontraram a mesma quantidade? Então, vocês vão pro V seguinte, colocar a agulha no ponto alto mais próximo desses V's que você contou, tá bom? Que no meu caso é esse aqui. É nesse ponto que vocês irão amarrar o fio novamente. E aqui é só vocês fazerem tudo de novo. 3 correntes, 1, 2, 3. Vou dar uma esticada aqui na laçada. Venho aqui na parte da frente, vou colocar aqui a agulha. Nesse caso aqui é um ponto alto, eu vou colocar bem no topo do ponto alto. Vou pegar a laçada e vou puxar. Volto aqui pro V e vou fazer o mesmo trabalho de fechamento dos 7 pontos altos, deixando os 2 primeiros e os 2 últimos livres, ok, pessoal? Você vai fazer isso até o final da carreira. Bem, pessoal, então assim está a nossa peça. Agora, a gente vai passar para a manga. Bem, para a gente iniciar a nossa manga, a gente vai fazer um cordão de correntes que alcance a medida da circunferência do braço que a gente anotou no começo desse vídeo. Só que esse cordão de correntes precisa ser múltiplo de 5. Então, você vai fazer 5 mais 5 mais 5 mais 5 até ter a medida que você precisa. Nós vamos utilizar o mesmo ponto que a gente fez a peça principal, porém, essa primeira carreira vai ser uma carreira feita de forma circular. Então, eu vou fechar esse cordão em círculo com ponto baixíssimo na primeira corrente. Vamos fazer aqui 6 correntes. As 3 primeiras equivalem a um ponto alto e as outras 3 são correntes de separação. E no mesmo ponto, a gente vai fazer um ponto alto, formando assim o primeiro V. A gente vai começar fazendo a carreira de V, assim como a gente começou o nosso trabalho principal. Vamos fazer uma correntinha de separação, pular 4 pontos da base e no 5º ponto a gente faz outro V. A gente está repetindo aqui exatamente a mesma coisa que a gente fez no nosso trabalho principal, tá bom? Depois do V, a gente faz uma correntinha, pula 4 pontos da base, no 5º a gente repete o V e segue assim até o final da carreira. Bem, a gente fez aqui o último V,
Faltam 4 pontos na base para que a gente chegue no primeiro e agora a gente vai encerrar a carreira, só que a gente vai fazer no lugar da correntinha de separação um ponto baixo. Então, eu venho aqui na terceira corrente contando de baixo para cima e nessa terceira corrente eu vou fazer um ponto baixo. Porque assim eu já fico com a agulha bem no centro, nessa divisão entre os dois V's, tá bom? E a partir de agora, eu volto a trabalhar de ida e volto a trabalhar fazendo diminuições. Então, eu vou fazer aqui 3 correntes. Dentro do V, eu vou fazer apenas a metade do leque. Só que a partir de agora, aqui na manga, eu não vou fazer 4 pontos altos, eu vou fazer 3. Essas 3 correntes que eu fiz aqui, para subir, elas já irão equivaler a um ponto alto do leque, tá bom? Então, aqui eu tenho as 3 correntes de pontos altos e mais 3 pontos altos aqui dentro do V. É assim que aqui na manga eu vou fazer a metade do leque. Sem corrente de separação, eu passo para o V seguinte e faço o leque completo, 7 pontos altos. E aí, eu sigo até o fim da carreira. Chegando aqui no finalzinho, resta aqui na base apenas um V. Eu vou fazer dentro desse V 3 pontos altos. E para finalizar, eu vou fazer mais um ponto alto naquele ponto baixo que eu fiz para encerrar a carreira anterior. Ficando agora essa abertura aqui, tá bom? Vou fazer 4 correntes, 3 que equivalem a um ponto alto e uma corrente de separação. Vou virar o trabalho e eu começo aquele processo de fazer V's sobre a 4ª corrente dos leques, tá bom? Até o final da carreira. Tô chegando aqui no final da carreira, aqui vocês observam apenas a metade do leque. Fiz o V, vou fazer uma corrente e vou fazer um ponto alto na correntinha aqui, depois dos 3 pontos altos que estão no V, na primeira correntinha, contando de cima para baixo. Agora, eu vou subir para a próxima carreira, fazendo 3 correntes, viro o trabalho e faço 3 pontos altos dentro do V. E aí, eu vou seguir normalmente fazendo 7 pontos altos para cada V até o final da carreira. E vocês irão dar continuidade à manga de vocês, trabalhando de ida e volta, sempre fazendo as diminuições necessárias, tanto no começo quanto no final da carreira. Mas vocês irão fazer isso até quando? Eu vou pegar aqui o meu trabalho para mostrar para vocês aqui o que vocês precisam entender sobre essa manga. Olhem só. Aqui a gente tem a aberturinha da manga, o momento em que a gente começou a trabalhar de ida e volta. Essa aberturinha aqui, ela é a parte mais profunda da manga, ela fica para baixo. E você vai juntar ela na parte mais profunda da cava. Dessa forma. Agora, a gente vai encaixar uma parte na outra. Como vocês podem ver, ainda tem um bom espaço aqui de diferença entre a manga e a cava do braço. Só que à medida em que vocês trabalham de ida e volta, fazendo diminuições, essa abertura da manga, ela vai aumentar. Ela vai aumentar até que ela se aproxime cada vez mais aqui do ombro da peça. E é isso que vocês irão fazer. Vocês irão continuar trabalhando de ida e volta com diminuições até que a sua manga se aproxime do ombro, fique mais certinho, mais nivelado as duas aberturas. Olhem só aqui. Vou juntar aqui a parte mais profunda da manga com a parte mais profunda da cava. E aí, vocês podem ver que já tá encaixado certinho, tá bom? Bem, e agora o que a gente vai fazer? Agora, a gente vai começar o processo de união. E o primeiro passo é a gente marcar certinho onde vai ficar a manga em relação à cava, para que na hora que a gente esteja costurando, a gente não costurar torto. A primeira coisa que você tem que fazer é unir a profundidade da manga, olha só, tô aqui com o marcador, a profundidade da cava, tá bom? A parte mais baixa da cava. Agora, você vai fazer o contrário, você vai unir a parte mais alta, dobra certinho aqui, e vai unir a parte mais alta da manga com a parte mais alta da cava, que é aquela área onde a gente fez a união das duas partes, tá bom? Vou colocar aqui também o marcador na parte de trás, pegando aqui a metade do caminho aqui, entre a manga e a cava. Vou fazer aqui também na frente a mesma coisa.
Aí, se vocês quiserem mais segurança para não errar, vocês podem continuar colocando mais marcadores aqui entre um marcador e outro, tanto na parte de trás quanto na parte da frente, tá bom? Bem, então assim está a minha manga depois que eu coloquei todos os marcadores ligando ela à cava do braço. E aqui é o seguinte, pessoal, eu vou começar aqui a minha maneira de fazer essa emenda, é apenas uma sugestão, se você quiser fazer de outra forma, fique à vontade para fazer da sua maneira, tá? Eu vou aproximar aqui a câmera para você ver melhor o que a gente vai fazer. Bem, então aqui eu vou tirar esse marcador, que é o marcador que está segurando a laçada que vem do novelo. Vou tirar e vou colocar aqui a nossa agulhinha, tá? Aqui o que que eu vou fazer? Eu vou explicar o que eu vou fazer antes de ir para a prática. Eu vou entrar com essa agulha que está do lado da manga, na trama, nos primeiros pontinhos aqui da parte da cava. Vou sempre tentar ir o mais próximo possível da direção onde eu estou. Mas eu preciso entrar na trama e não por baixo dos pontos, tá bom? Não é para você entrar por baixo dos pontos, é para você entrar na trama. Entrar aqui com a agulha, como eu posso mostrar aqui para vocês. Entra aqui com a agulha na trama do ponto. Aí você vai laçar o fio e vai puxar fazendo um ponto baixíssimo. Dessa forma aqui. Duas correntinhas, uma, duas. Aí você vai deitar essas duas correntinhas, de modo que você não deixe elas nem esticadas e nem encolhidas, tá bom? Deitem. Entrem na trama referente aqui à manga, tá? Entrar na trama. E entrem na trama aqui referente à cava do braço, que está o mais próximo possível da direção que você veio com a agulha. Laça e puxa. Fazendo assim, outro ponto baixíssimo. Duas correntes. Eu sei que a cor do fio dificulta um pouco de visualizar, mas se vocês derem atenção para o que eu estou explicando, vocês irão entender, tá bom? Duas correntes, deita as duas correntes, entra na trama referente à manga, e depois na trama, na mesma direção, na cava. Laça o fio e faz um ponto baixíssimo. E assim você vai seguir. Duas correntes, deita, entra aqui primeiramente na trama que está do lado da manga e depois na trama que está do lado da cava. Laça o fio e faz um ponto baixíssimo. Alguns pontos vocês vão sentir um pouco apertado porque vocês estão colocando a agulha na trama e não embaixo. E aí, esses marcadores que vão ficando pelo caminho, você vai tirando, tá? Eles já não vão mais ser relevantes para o trabalho. E aí, você vai seguir fazendo apenas isso aqui. Fazendo isso aqui até dar a volta em todo o trabalho. Quando vocês encontrarem aqui o começo da união, vocês irão arrematar o fio e a sua manga já vai estar no lugar. Bem, pessoal, olhem só como está aqui a minha manga, já fiz a união. O ideal é que agora na segunda manga, ao invés de você ficar medindo na cava, você conte quantas carreiras você fez nessa e faça igual, para que não corra o risco de alguma maneira, você fazer mais carreiras de um lado do que do outro. Então, vamos lá para as duas mangas já concluídas. Bem, então agora que a gente já colocou as duas mangas na peça, a gente vai passar para o acabamento. Esse acabamento eu vou fazer de forma simples, com pontos baixos. Ele vai passar por todo o pescoço, pela abertura, pela parte de baixo, até encontrar de novo onde a gente começou, tá bom? Vai ser um acabamento de forma circular. Só que antes da gente começar, eu quero que vocês peguem aí alguns marcadores e marquem pontos estratégicos, que daqui a pouco eu vou explicar para vocês o que é que vocês irão fazer nesses pontos onde vocês colocaram os marcadores. Primeiramente, eu vou colocar o marcador aqui, bem no cantinho que sai da abertura para a parte de baixo, tá bom? Bem no cantinho. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Colocar um marcador bem no cantinho de união, da abertura da peça à parte de baixo. E eu vou fazer a mesma coisa aqui em cima, olhem só. Quando a gente sai do decote para a abertura, eu vou colocar o marcador bem no pontinho do canto. E vou fazer a mesma coisa do outro lado também. Certo? Agora, você vai voltar com o fio pro trabalho e amarrar em qualquer lugar. Eu prefiro amarrar pelas costas, vou começar amarrando pelas costas, mas aí você decide.
E eu vou começar aqui amarrando em qualquer ponto, tá? Aqui na parte das costas, nossos pontos estão aqui na horizontal, estão em pé, tá? Então, eu vou amarrar aqui no topo de qualquer ponto. E eu vou fazer um ponto baixo para cada um desses pontos que estão aqui. Eu amarrei sobre um ponto alto, vou laçar aqui o fio e vou fazer um ponto baixo no mesmo ponto. Aqui eu tenho 3 correntes. A gente faz 3 correntes dentro do V, então eu vou fazer 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Um ponto alto aqui, um ponto baixo sobre ele. Uma corrente aqui, um ponto baixo sobre a corrente. Um ponto alto do V, um ponto baixo sobre o ponto alto. E assim eu sigo, tá bom? Fazendo um ponto baixo para cada ponto. Bem, aqui eu já estou subindo no ombro, tá? No ombro, como vocês podem ver, os pontos estão na horizontal, ou seja, eu vou fazer os pontos baixos pegando o corpo dos pontos. E aí eu preciso entender quantos pontos baixos cabem nos meus pontos altos, tá bom? Algumas pessoas têm um ponto alto mais curtinho, outras o ponto alto mais alongado. Então, é necessário que você entenda quantos pontos baixos cabem no seu ponto alto, de forma que ele não fique nem encolhido e nem em babade, tá bom? O meu, por exemplo, eu vou fazer aqui 3 pontos baixos. 1, 2, 3. E aí, eu fiz 3 pontos baixos, eu vou pro próximo ponto alto e faço a mesma coisa. 1, 2, 3. Vou pro próximo ponto alto e repito. 1, 2, 3. E eu vou seguir dessa forma, tá bom? Aqui, pessoal, eu cheguei naquela região onde a gente caminhou com pontos baixíssimos para começar a fazer o decote. Eu vou fazer um ponto baixo para cada um desses pontos baixíssimos, tá bom? Como o ponto baixíssimo, ele é um ponto mais apertado, pode ser que você não consiga introduzir a agulha diretamente nele, mas aí é só você colocar a agulha por baixo, tá? Por baixo dele, que também funciona, do jeito que eu estou fazendo. Observem que eu estou me aproximando do primeiro marcador que eu coloquei, e vocês devem ter percebido que eu coloquei os marcadores nos 4 cantos da peça. O que eu vou fazer nos pontos onde estão esses marcadores? Nos pontos onde estão esses marcadores, eu vou fazer 3 pontos baixos. O primeiro ponto baixo é referente ao último ponto do lado que eu estou vindo. O segundo ponto baixo é o ponto de curva. E o terceiro ponto baixo é o primeiro ponto da região para onde eu estou indo, tá? Então, eu vou tirar aqui o marcador. Vou fazer no pontinho aqui onde o marcador estava 3 pontos baixos. 1, 2, 3. E vou voltar com o marcador para o segundo ponto. Agora, eu vou trabalhar na abertura. Na abertura, como vocês podem ver, a gente tem novamente os pontos altos na horizontal. Eu vou continuar fazendo o que eu já fiz. No meu caso, eu fiz 3 pontos baixos para cada um dos pontos altos. Então, eu vou continuar fazendo a mesma coisa. Aí, quando você chegar no próximo marcador, você vai fazer tudo o que você fez aqui no primeiro. 3 pontos baixos e voltar com o marcador para o segundo. Na parte de baixo, você vai fazer um ponto baixo para cada corrente. Simples assim. Agora, é só você dar a volta no trabalho. Quando você chegar lá onde você amarrou o fio, você vai subir para mais uma carreira de pontos baixos. E dessa vez, você vai trabalhar ponto baixo sobre ponto baixo, até você chegar próximo do primeiro marcador. Quando você chegar próximo do primeiro marcador, a gente volta, tá bom? Você vai encerrar essa carreira agora e vai começar outra até chegar próximo do primeiro marcador. Vamos lá. Então, aqui eu já terminei a primeira carreira de acabamento e agora eu já comecei a segunda carreira de acabamento. Já tô aqui próximo ao primeiro marcador e aqui é o seguinte, assim como na carreira anterior, nós iremos fazer 3 pontos baixos em cada ponto onde tem o marcador.
tá bom? Só que eu escolhi colocar botão na minha peça, então eu vou fazer um pouquinho diferente aqui, tá? Mas se você não quiser colocar botão na sua peça, você faz apenas os 3 pontos baixos e desce, tá bom? Não precisa fazer o que eu vou fazer agora. Eu vou utilizar esse botão, que é um botão de diâmetro mais ou menos 1 centímetro. Você pode utilizar outro botão, ou você pode não utilizar botão, usar outro tipo de fecho, de repente apenas o cadacinho para amarrar, ou simplesmente deixar a sua peça aberta, tá? Vou utilizar apenas um botão, mas se também você quiser utilizar mais, você pode utilizar mais botões para fechar ainda mais a parte da frente. E aí, é só você fazer a mesma coisa que eu vou fazer aqui agora. Então, eu venho nesse ponto onde está o marcador e eu vou fazer nele o primeiro ponto baixo. Na hora de fazer o segundo ponto baixo, eu já vou incluir o botão, tá bom? Vou dar uma esticadinha aqui. Como a agulha que eu fiz o trabalho não passa no botão, então eu vou trocar aqui a agulha rapidinho, usar uma menor apenas para colocar aqui por dentro da passagem do botão e puxar a laçada que eu deixei. Puxar ela por dentro do botão, dessa forma aqui. Pronto, já posso voltar para minha agulha oficial da peça. Agora, eu vou fazer o segundo ponto baixo nesse mesmo ponto, que é o ponto de curva. E no mesmo ponto, eu faço o terceiro ponto baixo. A partir de agora, eu posso fazer ponto baixo sobre ponto baixo aqui na abertura. E aí, eu vou seguir por toda a peça, fazendo os pontos baixos, lembrando de fazer os 3 pontos baixos aqui, onde está o marcador, e vou dar a volta até eu chegar do outro lado aqui, na passagem da abertura para o decote, tá bom? Aqui eu estou indo da abertura para o decote, ok? Então, vamos lá. Pronto, pessoal, já fiz toda a abertura depois que eu saí do botão, já fiz toda a parte de baixo da peça e agora estou subindo na segunda abertura, indo em direção ao marcador que está na mesma direção do botão. Se do outro lado eu coloquei o botão, desse lado eu preciso fazer a casa onde o botão vai ser fechado, tá bom? Bem, como vocês podem ver, eu fiz aqui o último ponto baixo e entre ele e o marcador tem 2 pontos baixos vazios. Vou fazer aqui 3 correntes, 1, 2, 3, e vou direto para o ponto onde está o marcador e vou fazer nele apenas um ponto baixo. E aí, eu sigo normalmente fazendo um ponto baixo para cada ponto baixo até eu fechar a carreira. É fundamental que você teste se a casinha que você fez para o botão, entra o botão, tá? Se ficar pequeno, você tem que aumentar. Olha só, o meu botão serviu, ok? Então, eu vou dar a volta, vou fechar a carreira e vou começar a terceira e última carreira desse acabamento até eu chegar aqui próximo do botão e eu volto para mostrar para vocês como é que vocês vão passar por ele. Bem, pessoal, cheguei aqui no botão, fiz o último ponto baixo sobre o último ponto baixo antes do ponto onde está o botão e aqui onde está o botão, eu vou fazer apenas um ponto baixo e eu faço na parte de cima do botão, tá? Antes do botão, mas no mesmo ponto onde ele está, tá? Aí, eu já vou direto pro ponto baixo que vem logo depois do botão. E aí, eu sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto baixo novamente. Aí, pessoal, vocês irão dar continuidade ao trabalho de vocês, fazendo um ponto baixo para cada ponto baixo. Aqui, na parte de baixo, onde tem os marcadores, você vai repetir o que a gente vinha fazendo, mas aí você já pode tirar o marcador, porque é a última carreira, tá bom? Quando você chegar aqui do outro lado, onde tem a casa do botão, você vai continuar fazendo um ponto baixo para cada ponto. Ou seja, aqui eu tenho 3 correntes, eu vou fazer 3 pontos baixos, tá bom? Até eu encerrar a carreira e arrematar o fio. Se você preferir, você também pode fazer o acabamento de pontos baixos aqui na manga, tá bom? Depois de todo esse processo concluído, seus fios arrematados, o seu trabalho vai estar dessa forma. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Beijos e até a próxima.